conhece o conjunto dos números naturais e algumas de suas propriedades? Olá, eu sou a professora Camila Palles e no vídeo de hoje eu vou explicar o conjunto dos números naturais e algumas de suas propriedades. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N maiúscula e seus números são formados pelos algarismos de 0 a 9. Esse conjunto ele é infinito e resultante de um processo de contagem. A sua representação é feita por meio de enumeração, ou seja, colocando todos os valores separados por vírgulas e dentro de chaves. Esse conjunto possui apenas valores positivos e o zero. A partir do conjunto dos números naturais é possível obter diversos subconjuntos. Entretanto, um deles tem uma característica especial, tendo uma representação específica, que é o caso do conjunto dos números naturais não nulos, também conhecido como conjunto dos números naturais diferentes de zero. Esse conjunto é representado pela mesma letra N de conjunto dos números naturais, porém acrescido de um asterisco. Esse asterisco indica que o número zero é retirado desse conjunto. E aí por isso o nome não nulo, porque não tem o elemento zero, apenas os valores estritamente positivos. O conjunto dos números naturais possui algumas propriedades. Vejamos algumas delas. A primeira diz que ao comparar dois números naturais, correspondentes à quantidade de elementos de dois conjuntos, teremos sempre um dos três casos a seguir. Esses dois valores, um deles será menor do que o outro, ou esses valores serão iguais entre si, ou um valor será maior do que o outro. Vejamos alguns exemplos. Ao comparar o número 4 com o número 8, verificamos que o número 4 ele só pode ser menor que o número 8. Ao comparar o número 24 com o número 10, 24 só pode ser maior do que o 10. E ao comparar 32 com 32, percebemos que eles só podem ser iguais entre si. A segunda propriedade nos diz que quando não existe um número natural entre outros dois números, esses números são chamados de consecutivos. Vejamos o exemplo do 2 e do 3. 2 e 3 são dois números naturais e entre eles não existe nenhum outro número natural. Portanto, dizemos que 2 e 3 são dois números consecutivos. Já ao analisarmos o 4 e o 6, percebemos que apesar de serem números naturais, existe outro número natural entre o 4 e o 6, que é o número 5. Portanto, não podemos dizer que 4 e 6 são números consecutivos. Nesta outra propriedade, temos que, dados dois números consecutivos, o menor deles é chamado de antecessor e o maior deles é chamado de sucessor. Vejamos o exemplo do 2 e do 3. O 2 ele é antecessor de 3, porque ele vem antes do 3, ou seja, ele é uma unidade menor que o 3. Já o 3 ele é sucessor do 2, pois ele vem após o 2, ou seja, ele é uma unidade maior que o 2. Os conceitos de antecessor e sucessor podem ser aplicados para qualquer número do conjunto dos naturais. Vejamos o caso do número 3. Se eu quiser descobrir quem é o antecessor do número 3, basta eu pensar que antecessor é sempre uma unidade menor que o meu número de referência. Então, uma unidade menor que o 3 seria o 2. Então, 2 é antecessor de 3. Se eu quiser descobrir quem é o sucessor de 3, basta eu pensar que sucessor é uma unidade maior do que o meu valor de referência. Então, 3 mais 1, 4. 4 é sucessor de 3. Também é possível perceber que todo número natural, com exceção do zero, vai possuir um antecessor, ou seja, um número que vem antes dele. O zero é o único que não tem antecessor, pois o conjunto dos números naturais se inicia a partir do zero. Também é possível perceber que todo número natural terá um sucessor, ou seja, um número que virá após ele, incluindo o zero. Vejamos alguns exemplos. Na primeira linha dessa tabela temos o número 11 e desejamos encontrar o seu antecessor e o seu sucessor. Antecessor é sempre uma unidade menor que o valor de referência. Então, uma unidade menor que o 11 é o 10. E o sucessor é sempre uma unidade a mais. Uma unidade a mais que o 11 é o 12. Então, 10 é o antecessor de 11 e 12 é o sucessor de 11. Na segunda linha desta tabela, temos o valor 45 na coluna do sucessor. Se 45 é o sucessor, o número de origem é uma unidade menor. Então, seria o 44.
Se 44 é o nosso número de referência, o antecessor de 44 é uma unidade menor que o 44, ou seja, é o 43. Na terceira linha, nós temos o número 89 na coluna do antecessor, ou seja, 89 é um número que antecede outro, ou seja, ele é uma unidade menor que o nosso número de referência. Então, o nosso número de referência é uma unidade maior, ou seja, é o 90. Se 90 é o nosso número de referência, o sucessor de 90 será uma unidade maior que o 90, ou seja, o 91. Na última linha da tabela, temos o número 1346 e desejamos descobrir o seu antecessor e o seu sucessor. O antecessor é uma unidade menor que 1346, ou seja, 1345. E o seu sucessor é uma unidade a mais que 1346, ou seja, 1347. Espero que nesta aula você tenha conhecido algumas das propriedades do conjunto dos números naturais. Te vejo no próximo vídeo.